Bom, pessoal, então temos aí outra questão do Enem. A questão 10 diz assim: considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados, caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos, que é esse quadro aqui. Então, o que esse quadro está dizendo para a gente? Que a quantidade de números escolhidos numa cartela, se a quantidade de números escolhidos numa cartela for o número 6, aquela cartela vai ter preço de R$2. Agora, se a quantidade de números escolhidos pela pessoa na cartela for 7 números, o preço da cartela custará 12. Se a quantidade de números escolhidos numa cartela for 8, o preço da cartela vai ser R$40. Se a quantidade de números escolhidos na cartela for 9, a cartela custará 125. E se a quantidade de números escolhidos na cartela for o número 10, for igual a 10, o preço dessa cartela é 250. Vocês vão notar que essas informações desse quadro aqui, pessoal, não são muito relevantes para a solução do problema. O que são relevantes para a resolução do problema são essas informações aqui. Então, está dizendo assim para a gente que 5 apostadores, que são essas 5 pessoas aqui, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Então, esses R$500 aqui também são irrelevantes. Só está falando que todo mundo gastou a mesma coisa, só que comprou cartelas de valores diferentes. Arthur fez o quê? Comprou com esses R$500 250 cartelas com cada cartela contendo 6 números podendo ser escolhidos em cada cartela, certo? Bruno gastou R$500 com o quê? 41 cartelas podendo escolher 7 números, certo? E 4 cartelas com 6 números podendo ser escolhidos. Caio comprou com R$500 12 cartelas podendo escolher 8 números, certo? E 10 cartelas com 6 números escolhidos. Douglas gastou R$500 comprando 4 cartelas com 9 números escolhidos. E Eduardo gastou R$500 com 2 cartelas com 10 números escolhidos. E o que pergunta para a gente? Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Então vejam novamente, pessoal, assim como a questão 9, não pede para a gente calcular qual que é a probabilidade dessas pessoas ganharem no sorteio da premiação aqui dessa loteria, certo? Apenas pergunta quais aqueles que têm maior chance. Pessoal, a gente sabe que a probabilidade é proporcional ao número de possibilidades favoráveis que aquela pessoa tem, certo? Com aquela situação que aquele evento tem. Então a gente tem que determinar quais dessas pessoas têm o maior número de casos favoráveis a ela, certo? E aí dão as seguintes combinações. Perguntam para a gente quais são aqueles dois que têm as maiores probabilidades de serem premiados, certo? E eles dão essas alternativas para a gente. Bom, então, vocês vão notar que eu construí um quadro para ficar fácil de a gente entender e determinar quais são os casos favoráveis em relação a cada uma dessas pessoas aqui, certo? Então, com essas informações, eu coloquei essas informações aqui no quadro, nesse próximo quadro aqui, certo? E essas informações que tinham aqui, eu coloquei nessas duas colunas. Então, eu vou explicar para vocês cada uma dessas colunas, cada um dos valores dessa coluna. Aqui na primeira coluna, eu estou dizendo a quantidade de cartelas que cada um das pessoas comprou, certo? Aqui na segunda coluna, eu estou dizendo o tipo de cartela que ela comprou, ou seja, a quantidade de números que foram escolhidos em cada cartela que ela comprou. E eu estou representando esse número aqui, falando que esse número, estou considerando esse número como se fosse o número n, certo? Então, vejam que aqui, ó, lembrando que o Arthur comprou 250 de 6 números escolhidos, certo? O Bruno comprou 41 de 7 e 4 de 6. O Caio comprou 12 com 8 números escolhidos e 10 com 6 números escolhidos. Douglas comprou 4 cartelas com 9 números escolhidos. E Eduardo comprou 2 com 10 números escolhidos. O que representa a terceira coluna aqui para a gente? A terceira coluna representa a chance da pessoa ganhar com um único bilhete, certo? E isso vai depender do quê? Do bilhete que a pessoa comprou. Pessoal, então, vejam que aqui, ó, o que é a quarta coluna? A quarta coluna é a quantidade, o número de chances efetivas que a pessoa tem, que é o quê? Dado pelo número de cartelas
que ela comprou vezes o número de possibilidades que ela tem de ganhar com uma única cartela, certo? Bom, mas vejam o seguinte, qual que é quais são as chances da pessoa ganhar com um único bilhete onde ela escolheu 6 números? Pessoal, a gente sabe que no sorteio lá dessa situação, a gente tem uma cartela composta por 60 números e vão ser sorteados 6. A pessoa que comprou um bilhete com apenas 6 números escolhidos, que escolheu apenas 6 números, ela só vai ganhar se o quê? Se ela acertar os 6 números que ela escolheu, certo? Então vejam que é o seguinte, nada mais é que a gente está considerando de quantas formas uma pessoa pode selecionar 6 elementos de 6 dados. Uma única forma. O que eu estou dizendo com isso para vocês, pessoal? A gente vai utilizar esse raciocínio para fazer o das outras, porque esse daqui é intuitivo. Por que é intuitivo? Porque a pessoa, quando ela compra um bilhete que tem apenas 6 números, ela tem uma única chance de ganhar com aquele bilhete. Ela só vai ganhar se aquela combinação de números, de 6 números que ela escolheu, for sorteado. Então ela tem apenas uma chance de ganhar com um bilhete que tem apenas 6 números, certo? Bom, mas a gente sabe que Arthur comprou 250 bilhetes com 6 números. Então ele tem 250 vezes a quantidade de chances que ela tem de ganhar com um bilhete de 6 números, que é 1. Então, ele tem 250 vezes 1, certo? Então, o número de chances que Arthur tem de ganhar é de 250. O mesmo raciocínio que a gente fez aqui para Arthur, a gente vai fazer para os demais. Ou seja, quais são as chances de uma pessoa ganhar com um único bilhete, onde esse bilhete pode ser escolhido 7 números? Bom, o número de chances que ela tem de ganhar é igual ao número de formas de você selecionar qualquer combinação de 6 números desses 7 aqui, certo? Mas a gente sabe como é que a gente determina a combinação de 7 números tomados 6 a 6, ou seja, qual que é a quantidade de se escolher 6 números de 7 dados? Bom, é a mesma forma que determinar o número de combinações de 7 elementos tomados 6 a 6. Quando vocês jogam isso daqui na formulinha, vocês vão observar que vocês encontram, quando você resolve todas as contas, você encontra 7, certo? Vejam que isso daqui, de certa forma, também é intuitivo, pessoal. Se você quer escolher 6 números de 7, é a mesma coisa que você está escolhendo um deles para ficar de fora. Então, você vai ter um número de fora para cada um dos números que você escolheu, que no caso aqui são 7. Então, você vai ter 7 combinações distintas. Então, para cada bilhete de onde você escolhe 7 números, você tem 7 chances, 7 combinações de 6 números que são favoráveis a você. Certo? Que se sair qualquer uma dessas 6 combinações de 7 números, você ganha com esse bilhete de 7 números que você escolheu. Bom, mas vejam que isso daqui é para um único bilhete. Um único bilhete de 7 números escolhidos me resulta em 7 possibilidades. Mas se Bruno comprou 41 de 7 podendo ser escolhido, quer dizer que então a quantidade de chances favoráveis dele vai ser 41 vezes 7. Certo? 41 vezes 7 é igual a 287. Certo? Bom, só que Bruno também ele comprou 4 bilhetes de 6. E eu sei que cada bilhete de 6 números escolhidos tem apenas uma única chance que favorece ele. Certo? É só se ele acertar a combinação que for sorteada. Certo? Só que se ele comprou 4, ele tem 4 vezes uma possibilidade, que é 4. Então, o Bruno ele vai ganhar somando as chances favoráveis dele é somar esse resultado aqui, com os bilhetes de 7, certo? Com os dos bilhetes de 6. Então, é 287 mais 4, certo? Que dá 291, certo? Então, vejam aí que no caso aqui a gente já viu que o Bruno tem maior chance de ganhar do que Arthur, certo? Mesmo raciocínio, a gente vai determinar aqui para Caio, Douglas e Eduardo, certo? Quantas são as chances de ganhar com um único bilhete, onde esse bilhete foram escolhidos 8 números? Pessoal, qualquer combinação qualquer combinação de 6 números dos 8 escolhidos vai ser um caso favorável para a pessoa que comprou um bilhete de 8 números, certo? Então, para você determinar de quantas formas você pode selecionar 6 números de 8, é a mesma coisa que determinar o número de combinações de 8 elementos tomados 6 a 6. Que vocês vão ver quando vocês resolvem essas contas aqui, que dá 28. Bom, mas se Caio comprou 12
bilhetes que você pode escolher 8 números, você tem 12 vezes 28 chances, certo? Então, 12 vezes 28 é igual a 336, certo? Bom, só que Caio também comprou 10 bilhetes de 6. E eu sei que a cada bilhete de 6 eu tenho o quê? Uma única chance de ganhar. Então ele tem mais 10 chances, porque é 10 vezes 1, 10. Então ele tem essas 336 com os bilhetes, onde que ele pode escolher 8 números, mais 10 chances, porque ele comprou 10 bilhetes escolhendo 6 números, certo? Somando essas duas quantidades, a gente obtém o quê? 346. Então vejam aí que nesse momento, por enquanto, quem tem as maiores probabilidades são Caio e Bruno. Bom, e Douglas? Primeira coisa que a gente tem que observar é quantas chances de ganhar com um bilhete onde tem 9 números a pessoa tem. Pessoal, as chances da pessoa ganhar com um bilhete de 9 números é qualquer combinação de 6 desses 9 números, certo? Qualquer seleção de 6 números desses 9 que a pessoa escolheu é um caso favorável para a pessoa ser sorteada, certo? É um caso favorável para ela. Bom, então, para você determinar de quantas formas você pode selecionar 6 de 9, é a mesma coisa de determinar o número de combinações possíveis de 9 elementos tomados 6 a 6. Que quando você resolve isso, joga na formulinha, você obtém 84. Mas vejam que Caio comprou 4 desses bilhetes, certo? Então vai ser 4 vezes esse total aqui de chance, certo? 4 vezes 84 dá 336. Então vejam que nesse momento aqui, quem tem as maiores probabilidades nessa situação é Caio e Douglas. Agora, vamos então fazer esse raciocínio para o último, certo? Quantas chances de ganhar uma pessoa tem quando ela compra um bilhete que ela pode escolher 10 números? Bom, o número de chances que ela tem de ganhar é qualquer combinação de 6 números desses 10 que ela escolheu, certo? Então, para me determinar quantas formas possíveis eu posso selecionar 6 desses 10 números, é a mesma coisa que determinar de quantas formas possíveis, quantas combinações possíveis eu posso fazer de 10 números, tomando eles 6 a 6, certo? Então, vocês vão ver, quando você joga isso na formulinha de combinação, vocês obtêm 210. Só que vejam que o Eduardo, ele não comprou apenas um bilhete. Isso aqui é apenas para um bilhete, ele comprou 2. Então, o número de chances que ele tem vai ser o dobro, certo? É o dobro disso daqui. Que, no caso, é 2 vezes 210, certo? 2 vezes 210 é 420. Então, vocês vão ver que aqueles que têm as maiores probabilidades de ganhar é Caio e Eduardo, certo? Que no caso aqui configura a alternativa A. Pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido aí todos os exercícios dessa semana. Com isso eu concluí com vocês tudo que estava programado para essa semana. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, vocês podem assistir esses vídeos, porque eles estão aí no YouTube para vocês assistirem quantas vezes for necessária. E se mesmo assim vocês não entenderam alguma coisa que eu expliquei por aqui, vocês podem me procurar aí nas mídias que a gente tem contato, que é o WhatsApp, aí o Conexão Escola, certo? E lá pelo Classroom, para tirar as dúvidas comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.